Don't you worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. So don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Pretty birds beach by my doorstep, singing sweet songs of melody, pure and true. Yeah, this is my message to you. So don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. So don't worry about a thing. Every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Pretty birds beach by my doorstep, singing sweet songs of melody, pure and true. Yeah, this is my message to you.
se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, é pra matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você.
Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à primeira Pocket City, cujo tema é Tecnologias em Cidades Humanas Inteligentes. Antes de darmos início à mesa redonda, alguns avisos. Os certificados de participação serão disponibilizados a partir de amanhã, no sistema do evento, juntamente com uma avaliação que é de suma importância para a organização realizar melhorias nas próximas edições. Inicia-se agora a mesa redonda com o tema Ciência de Dados, com os convidados Rodrigo Dantas da Silva e Gúbio Aristóteles de Sá Bonner. A mesa redonda será mediada pela professora Tatiana Sorrentino. Rodrigo Silva é analista de dados em saúde pública no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, LAIS UFRN. Mestre em Gestão e Inovação em Saúde, EBSER UFRN. Nos últimos 8 anos, tem desenvolvido pesquisas de inovação em saúde pública com o Ministério da Saúde, OPAS, Fiocruz, Escola de Saúde Pública de Andaluzia, Espanha, Universidade de Athabasca, Canadá, e Universidade de Lorraine, França. Gúbio Bonner trabalha na Petrobras desde 2007 e atualmente apoia os clientes internos com as ações de mineração de dados e analytics. Em paralelo, cursa no MD o MBA em Gestão Internacional de Tecnologia e Inovação. Graduou-se em Tecnologia em Telemática no IFPB em 2003. Colaborou como analista de negócios em um projeto de Chatterboot para especialistas no CESA, de 2005 a 2006. Como hobby, realiza algumas incursões em robótica e desenvolvimento de multiplataforma com Flutter. Tatiana Amaral Sorrentino é professora de sistemas do IFRN Campus Canguaritama. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase nas áreas de banco de dados e engenharia de software. Em sua experiência profissional, já atuou como DBA e como gerente de projetos de software. Tem como objetivo de pesquisa realizado no mestrado e doutorado a acessibilidade na web para pessoas com deficiência visual. Agora com a palavra a professora Tatiana Sorrentino. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui, para fazer o encerramento da nossa primeira Pocket City, Esse é o momento, a última atividade do nosso evento, E bem felizes estamos, porque vamos discutir um tema essencial, Não podia faltar aqui no nosso evento, que é exatamente o que foi anunciado pelo professor Eberton. Obrigada, professor Eberton. Ciência de dados, E eu gostaria de começar esse momento dessa mesa retomando uma frase muito feliz e muito importante que foi falada ontem pelo professor Nélio, O professor Nélio participou conosco da mesa de abertura do nosso evento e falou sobre cidades inteligentes. E aí, na fala dele, ele teve uma frase bem importante que eu registrei bem aqui para a gente puxar agora. Ele falou, o que abre aspas, o que é mais valioso do que o petróleo? É uma pergunta. E aí ele mesmo respondeu, Felizmente ele mesmo respondeu. São os dados são mais valiosos. E aí nessa fala eu acho que ele já estava preparando, a abertura do evento para que a gente fechasse agora, discutindo essa frase assim essencial e tão importante para a nossa atualidade, E aí eu deixo agora a palavra aí com os nossos participantes, já agradecendo, a disponibilidade e a atenção deles, Gúbio e Rodrigo, e queria também só explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica da mesa, Cada um dos apresentadores, dos convidados, vai ter 20 minutinhos para fazer sua apresentação, e os 20 minutos finais a gente vai deixar para responder as perguntas do público. E aí, bem importante que vocês coloquem as perguntas no chat, coloquem em caixa alta, em maiúsculo, porque vai ficar mais fácil para a gente poder pegar as perguntas, visualizar e puxar aqui para a nossa discussão, tá bom? Então, passo a palavra para Gúbio agora, para que ele possa fazer a apresentação dele. Boa noite a todos, muito feliz em participar da primeira Pocket City, que é uma iniciativa muito positiva, que vai render muitos frutos para os alunos, para os futuros profissionais
que vão ajudar no crescimento da sociedade do Rio Grande do Norte e do Brasil. Tá? Então, eu vou tentar aqui compartilhar meu conteúdo. Confirme se, por favor, se está sendo exibido. Tá sim, estamos vendo sim. Quando a gente viaja, a gente vê aquelas malas com aqueles adesivos que a gente passou por alguns países, né? Então, isso aqui são os adesivos de alguns lugares que eu passei pela vida. E tive, assim, a felicidade de encontrar pessoas maravilhosas que compartilharam muitos conhecimentos. Então, no início, assim, eu gostaria de destacar a Escola Técnica Federal da Paraíba. Ela foi muito importante, eu fiz o curso de eletrônica lá, muitos amigos, foi muito legal essa experiência. E em seguida eu vou para minha primeira incursão no mercado de trabalho, na TV Cabo Branco, uma afiliada da Rede Globo, já como técnico em eletrônica. Em seguida, eu me inscrevi no curso de engenharia mecânica na UFPB e sempre achava que não estava bem situado, não era o que eu gostava, então mudei para engenharia civil. Também não me vi que eu procurava algo mais. E eu sempre tinha facilidade com informática, com computadores, com as aulas que eu mais gostava era de cálculo numérico, era de sensoriamento remoto, de GIS, de GPS. Então, decidi voltar para a escola técnica. No caso, voltei agora como aluno de um curso de tecnologia. A escola técnica tinha evoluído para a Cefet, Centro Federal de Ensino Tecnológico. E lá eu me graduei em telemática, um curso que tinha duas frentes, a frente de redes de computadores e a frente de desenvolvimento de software. Um curso com uma carga horária muito grande. Em seguida, depois do Cefet, eu fui para o CESA, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Lá conheci também pessoas maravilhosas e tive a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes e projetos, abriu muito a minha cabeça. E a partir daí eu comecei a fazer concursos públicos também. Passei para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, atuei lá desde 2005, depois fui convocado para a Petrobras e estou desde 2007 como analista de sistemas da companhia. E nesse meu tempo, depois que já estou lá há mais de 12 anos, e dentro da empresa eu já atuei em várias áreas, como desenvolvimento de software, depois no apoio ao cliente, como que eu estou agora, eu senti a necessidade de voltar um pouco aos estudos. Então, eu me inscrevi para o mestrado em Gestão da Inovação e fui aceito como aluno especial, paguei algumas disciplinas, e uma delas foi de projetos de inteligência artificial com o professor Orivaldo Santana, e eu vi uma oportunidade que seria o MBA que estava acontecendo no MD, de Gestão Internacional da Inovação, que eu estou cursando agora e está sendo muito interessante. Então, esses são os adesivos que eu passei até agora, foi uma experiência muito boa. Então, agora eu gostaria de seguir pegando o gancho aí daqui os dados são um novo óleo, tá? Essa frase aí do matemático Clive Humby aí se tornou um mantra para a ciência de dados. Então, a ideia é de que os dados eles estão disponíveis, você tem que cavar, você tem que processar, você tem que quebrá-lo, tem que ajustá-lo, tem que refiná-lo, até que você obtenha o máximo de valor possível. Então, esse gancho também tem a ver, eu trabalho numa petrolífera, então a quantidade de dados lá é absurda. Então, somente o dado bruto, ele precisa de um tratamento, ele precisa de encontrar o real valor, precisa do refino desses dados.
Então aqui são algumas notícias que eu encontrei na mídia, tá? Sobre a Petrobras, e ligando ao assunto de ciência de dados e inteligência artificial. As informações que eu vou compartilhar aqui da companhia são públicas, tá? Eu evitei utilizar informações corporativas, então são informações que são facilmente encontradas em alguns portais da companhia. Então, em 2019, quando aconteceu o Campus Party em Natal, a Petrobras ajudou lá, lançando esse desafio, um desafio de inteligência artificial. Em outubro de 2020 foi criado um centro de excelência em analytics e inteligência artificial. Então a Petrobras, ela sempre tem centros de excelência. O mais antigo, o maior de todos, é o Centro de Pesquisas da companhia, o CENPES, tá? Então, dentro da companhia é muito fácil você encontrar assim pessoas que colaboram, que compartilham conhecimento, e existe também toda uma estrutura formal para ajudando as pessoas a adquirir novos conhecimentos. E aí aqui embaixo a informação de que, utilizando aí inteligência artificial, a modelagem de reservatórios reduziu em 80% essa etapa, utilizando esses novos conceitos. E que a Petrobras também ampliou a inovação e competitividade com o uso de supercomputadores. Vou falar mais um pouco aí sobre um desses supercomputadores. Então, para falar diretamente de quais são os ramos, quais são as necessidades da companhia, é uma companhia imensa, né, que tem uma necessidade muito grande de inovação, de conhecimento, de ciência de dados, eu resolvi dar uma olhada aqui no Petrobras Conexões para Inovação, tá? Ele acontece em parceria aí com o Sebrae e está rendendo frutos fantásticos. Então, olhando lá no edital, a gente encontra assim várias áreas que a empresa está querendo expandir o conhecimento, buscar parcerias, buscar novas ideias. Então, isso aqui é alguns temas que são abordados no Conexões Petrobras: robótica, tecnologias digitais, eficiência energética, modelagem geológica, tecnologia de segurança, tecnologia de dispersão. Isso é um ponto de vista assim mais do negócio, né? Agora vamos ver assim mais do ponto de vista da área de ciência de dados, da área de tecnologia da informação. Eu olhei lá os 32 desafios de conexões digitais e fui anotando lá a quantidade de algumas palavras que se repetiam sobre esse tema e fiz esse Cloud Words aqui. Então, veja que nesses 32 desafios, como eles estão alinhados com a ciência de dados, né? Então, tem palavras aqui que é o Data Science, Machine Learning, Digital Twin, Internet das Coisas, Robóticas, Analytics, Blockchain, são os vestíveis, né? Os óculos de realidade mista, realidade aumentada, realidade virtual, o Big Data. Então, nos 32 desafios é muito fácil encontrar essas palavras lá. Então, se você está seguindo no mercado de trabalho e está terminando a sua graduação, sua especialização, é importante você olhar essas indicações aqui. Esse é o caminho, a grande necessidade das empresas corporativas são nesses temas aqui. Então, esse aqui é um exemplo que foi abordado, né, de inteligência artificial na companhia. Esse painel de análogos foi criada uma ferramenta de inteligência artificial que tem um banco de dados gigantesco, né, com 10 petabytes de dados e uma capacidade de 4 petaflops. Com o uso da inteligência artificial, a história de 67 campos e das jazidas, das propriedades, são cada vez mais detalhadas. Você consegue obter assim, o maior ganho foi assim, a redução aí da etapa de modelagem dos reservatórios, tá? Então, muito importante utilizar não só a capacidade de processamento, mas você utilizar os recursos de inteligência artificial.
Outro uso que usa intensivamente aí a ciência de dados é o Digital Twin. Então, o Digital Twin ele tenta trabalhar com dados da planta, dados reais, e criar uma versão digital da refinaria ou da unidade, simulando cenários, colocando em prática algumas situações e tentando tornar a operação mais eficiente. Então, só em 2020, com a utilização do Digital Twin, do gêmeo digital, a companhia conseguiu aumentar a rentabilidade e a otimização das refinarias no valor bastante considerável. Esse aqui é um painel que tenta mostrar algumas tecnologias que são envolvidas aí no Digital Twin, tá? No gêmeo digital. Então você tem a tradução da planta, a tradução física na tradução digital. Você tem aqui toda uma parte de coleta de dados de sensores que já eram coletados, mas agora tem uma nova vertente, porque você utiliza, além dos sensores, você utiliza a internet das coisas, você aplica inteligência artificial, você aplica Big Data, você utiliza aí, todos esses benefícios aqui na indústria de óleo e gás. É muito importante observar também aqui que ela permite monitorar em tempo real a planta, antecipar as falhas, fazer sugestão de ações preventivas e fazer situações de cenários ótimos de operação. E para ajudar nessas demandas de processamento geofísico, chegou agora o Dragão, o maior computador da América Latina. Então, ele é imenso, ele é poderoso. Se fosse colocado em cada módulo desse, um ao lado do outro, seria em torno de 34 metros. Ele ajuda bastante na melhoria das imagens, na resolução dos reservatórios, permitindo assim uma taxa de sucesso muito melhor com esse grande poder computacional. A companhia ela ajuda também as pessoas a fazerem um reskill, tá? Elas seguirem novos caminhos dentro da própria companhia. Você pode, por exemplo, agora com o apoio da nossa universidade interna, você se especializar em analista de dados. E você tem toda uma comunidade lá de especialistas que trocam informações, que compartilham treinamentos, compartilham experiências, e você pode seguir, por exemplo, essa linha de analista de dados, uma pessoa que é da área fim, uma área da exploração e da produção. Se ela quiser se especializar como analista de dados, agora pode. Tem tanto uma vertente aí para quem já é da área de TI, como uma vertente mais aberta para quem quer se especializar. Então, a empresa tanto procura parcerias através de conexões Petrobras, por exemplo, como procura internamente pessoas para atender a grande demanda de ciência de dados da companhia. E o que é que eu faço? Assim, como é que eu uso? Assim, eu tenho tentado ser prático na utilização da ciência de dados, tá? Eu tento usar ferramentas para ganhar tempo. Assim, você pode fazer utilizando Python, um notebook, Jupyter. Você pode seguir todos aqueles passos até você tratar as informações, fazer análise, fazer o ajuste do modelo. Mas eu estou usando atualmente essa ferramenta aqui. Ela foi homologada, é uma ferramenta que é aceita dentro da companhia. Então, essa ferramenta é o Nime. Então, por que eu estou usando? Porque ela é aberta, comunidade acadêmica, empresas, colaboradores individuais podem ajudar no desenvolvimento da ferramenta. Ela é visual, ela é fácil de usar, ela tem uma ideia de modularidade, sequencialidade da informação. A informação praticamente flui, o dado flui, assim, a coisa mais fluida.
você tem acesso aí a grande quantidade de uma fonte de dados. Você pode agregar aí dados da nuvem, bancos de dados relacionais, bancos de dados estruturados, não estruturados. Você consegue transformar, e a partir daí você tem um caminho aberto para você usar todos os componentes que vão lhe ajudar aqui na ciência de dados. Então, com essa experiência, eu aproveitei e apliquei lá quando eu paguei a disciplina do mestrado do professor Orivaldo Santana. Ele estava ministrando de forma brilhante lá, utilizando o Python, e eu conversei com ele e disse: professor, que tal assim, eu fazer um espelho? Você ministra, no final do treinamento eu vou fazer uma versão aqui utilizando uma ferramenta visual. Ele concordou, no final se virou um manual, foi minha entrega dessa disciplina. Então veja aí do lado esquerdo, você tem toda uma sequência de comandos em Python, da importação dos dados, da conversão, do tratamento, do ajuste do modelo e da visualização. E embaixo você consegue ver aí um gráfico usando regressão linear simples. Do lado direito, utilizando a ferramenta Nime, então com apenas 3 componentes visuais, com apenas 3 nós, eu consegui fazer tudo que tinha nos comandos aí do Python. Eu consegui fazer a leitura dos dados, eu consegui aplicar a regressão linear, gerando também um gráfico semelhante ao que foi gerado na visualização lá no notebook Jupyter. Então, da mesma forma que foi o Support Vector Machine aqui, tem todos os comandos aqui, a entrada dos dados, a normalização, o treinamento, a validação do modelo, a geração aqui de um gráfico, uma matriz de confusão. E aí eu fiz da mesma forma aqui, utilizando de uma maneira visual. Eu fiz a leitura dos dados, fiz alguns ajustes, utilizei alguns nós aqui que permitem filtrar alguns dados, escolho alguns dados que vão ser processados, eu faço a normalização, faço o particionamento dos dados de teste, os dados de treinamento, aplico ao nó que vai fazer a predição do SVM, e no final eu gero 2 informações. Com um nó aqui azul, aqui no final eu faço o gráfico de pontos, e com um nó aqui marronzinho eu faço a matriz de confusão aqui. Então, basicamente de forma visual, usando os mesmos comandos aqui que foram feitos em Python. Mesmo exemplo aqui, tá, para o Support Vector Machine SVM. Então, com o Nime eu consegui processar todos esses dados, fazer o treinamento, e de uma maneira muito fácil. Então, qual a ideia? Por exemplo, na companhia eu tenho acesso a dados que são dados brutos, dados que precisam de tratamentos, dados que precisam de ajustes. Eu tenho me especializado bastante nessa parte de transformação de dados, e boa parte dos dados que eu processo, que eu transformo, eu faço a aplicação em algum modelo. No final isso pode ser aplicado num painel, num dashboard, que vai ajudar aqui alguns colegas a encontrar assim, valor naqueles dados brutos, tá? Então, quando você chega lá no painel, que você mostra aquela informação processada, aquela informação simples, direta do que foi processado, aí você está ganhando o tempo do cliente, ele está obtendo valor daquela informação, e eu me sinto bastante assim, fico muito feliz em poder ajudar os colegas lá, os clientes internos, fazendo essa mineração, extraindo valor aqui dos dados brutos,
e como as demandas são muito rápidas, as pessoas precisam de informações o mais cedo possível, então eu sempre busco utilizar essa ferramenta visual, tá? Então esse aqui é um exemplo também aqui de agrupamento com caminhos. Então um exemplo aqui de clientes aqui, perfis de clientes, perfis de consumo de clientes aqui, com a partir da faixa etária e da renda, mesma coisa aqui. Então em Python do lado esquerdo aqui e do lado direito utilizando o NIME. Então veja que basicamente só são 3 nós aqui que fazem basicamente todo o processamento. Eu tenho aqui um de leitura, esse laranja, tem um que vai filtrar as colunas, porque eu não quero todas que vão ser agrupadas, e depois aplico lá no cabins. E esses últimos nós aqui é somente ajuste para a visualização do gráfico. Algo que eu acho bastante interessante, que eu tenho utilizado cada vez mais, é o processamento de linguagem natural. Então, quando a gente busca identificar a avaliação dos clientes sobre algum atendimento, sobre o histórico de um determinado serviço, existe muita informação textual. Então, com o NIME, utiliza esses componentes aqui de processamento de linguagem natural para fazer todo um tratamento, encontrar realmente assim o que é interessante, o que é importante lá em todo aquele texto lá do histórico do atendimento e dos chamados. Então, do lado esquerdo aqui tem um exemplo aqui de uma análise de sentimento, tá? A partir das análises de restaurantes, aqui são dados públicos. Então, do lado esquerdo aqui eu tenho toda a parte de processamento aqui que é feita aqui para considerar somente texto, utilizar só o que é importante, retirar aquelas palavras repetitivas, os stop words, gerando aqui a nossa bag of words, aqui é a nossa caixinha aqui de palavras, a gente fazendo treinamento e no final fazendo aqui, verificando a precisão aqui, utilizando os dados de treinamento para ver se ele consegue identificar com certeza se aquele texto é positivo ou negativo, se a pessoa gostou ou não gostou daquele restaurante. Então, do lado esquerdo eu tenho isso aqui em Python e do lado direito eu tenho aqui o fluxo feito com o NIME, tá? Utilizando a mesma base de dados aqui da análise dos restaurantes. E assim, para falar do futuro, para falar de inteligência artificial, de falar de ciência de dados, eu vou mostrar aqui como era assim a visão do futuro em 1968, tá? Isso aqui são fotos do filme 2001, Odisseia no Espaço. Existe um computador chamado HAL 9000 que ele controla toda a nave. Ele controla o sistema de suporte de vida das pessoas que estão hibernando. Ele controla toda a trajetória, controla todo o computador e ele é famoso por não cometer nenhum erro. Inclusive, uma das cenas do filme, o computador é entrevistado, ele está num programa de entrevistas e perguntam a ele se é verdade que ele nunca errou. Ele se gaba, ele faz um autoelogio, falando que na linha 9000 jamais um erro foi cometido, tá? E uma das frases do filme é assim, mostrando o computador analisando, conversando com um dos tripulantes. Ele faz o seguinte comentário: é um desenho muito bom, Dave, acho que você melhorou muito, você pode segurá-lo um pouco mais perto? Esse é o Dr. Hunter, não é? Então, com uma simples frase, você percebe qual era a ideia da inteligência artificial das pessoas de 68 sobre o ano de 2001.
a gente estaria viajando para Júpiter, o computador seria capaz de analisar um desenho de uma pessoa, poderia conversar com um pé de igualdade com um dos tripulantes e, ao mesmo tempo, controlar toda a nave. Uma das cenas abaixo aqui, os tripulantes estão com muito medo. Esse computador, que era perfeito, começa a matar as pessoas que estão em hibernação, e eles estão aqui tentando encontrar uma maneira de se livrar ou desligá-lo. Estão num local protegido. O computador, ele não escuta nada o que eles estão conversando, mas em determinado momento percebe-se que ele consegue ler, fazer a leitura labial das pessoas. Então chega ao nível de complexidade aí da inteligência artificial. Isso era o que previam para 2001. Nós estamos em 20 anos depois, nós estamos em 2021 e estamos muito distantes disso. O processamento de linguagem natural ele avançou bastante, os assistentes pessoais, você consegue conversar com um assistente, com a Alexa, com o Google, etc., mas ele não chega a esse nível de cognição que é apresentado no livro. No filme e no livro, a gente tem que avançar bastante ainda para chegar nesse ponto. Então, existem iniciativas no mundo para que isso aconteça. Eles chamam de singularidade tecnológica, tá? Eles imaginam que em um determinado ponto da humanidade, a computação, a inteligência, uma inteligência computacional, ela vai ser avançada o suficiente para que seja capaz de ultrapassar a inteligência humana. E aí, por tabela, toda a ciência será multiplicada de uma forma muito acelerada. Então, se a gente pode ver aqui um pouco dos primórdios aqui do que está acontecendo hoje em dia, tá? No canto aqui superior esquerdo tem alguns implantes aqui, é de uma empresa que está investindo nessa área, uma startup chamada Neuralink, que está tentando, vendendo a ideia de que vai conseguir auxiliar as pessoas em vários problemas aí, e fazendo essa interface cérebro-máquina. Foi divulgado semana passada esse novo robô aí da Tesla, que ele vai utilizar muitas tecnologias que estão sendo desenvolvidas para os carros autônomos da companhia, e ele vai ter um suporte de software muito forte aqui de inteligência artificial, de aprendizado profundo, e ele vai ter bastante atuadores aqui. A ideia é que ele seja um robô aqui de utilização geral. E temos a empresa também, a Boston Dynamics, aqui com dois exemplos aqui, o Atlas e esse cachorrinho aqui. Então eles estão bem avançados, o cachorrinho ele já é vendido comercialmente, ele está sendo utilizado em tarefas rotineiras de inspeção de lugares de construção, lugares de difícil acesso, tá? E aqui no canto direito tem uma ideia que seria o transhumanismo, né? A ideia da evolução da espécie, né? Passando aqui pelo celular, depois pelos equipamentos vestíveis, passando aqui por algo como tipo um ciborgue aqui, que faz essa interação homem-máquina, e chegando ao ponto de que o cérebro está conectado com a inteligência artificial, onde você vai ter assim um acesso, uma otimização do seu cérebro e um acesso de uma grande quantidade de informações em processamento utilizando a máquina. Então, com essa apresentação, eu tentei mostrar um pouquinho do meu passado, um pouquinho da empresa que eu trabalho, das frentes que ela está seguindo na ideia de se transformar digitalmente, abrindo portas para que os colaboradores lá se especializem cada vez mais, para aqueles que desejam entrar na área de ciência de dados. Quis falar também um pouquinho aqui de como eu utilizo a ciência de dados no dia a dia,
E é isso. Eu gostaria de devolver aqui a apresentação para vocês. Tatiana, seu áudio está fechado. Obrigada, perdão. Agradecemos, né, desde já, o compartilhamento aí que Gubbio fez da experiência dele, né, a gente percebe que é uma experiência bem vasta, vem desde o comecinho, né, 1987, por aí, até agora, e fala aí das perspectivas para o futuro, inclusive, né, bem importante aí a experiência dele. E ele já deu dicas bem importantes também aí, né, ferramentas que ele já está utilizando, falou alguns nomes, deu algumas perspectivas bem importantes aí, que é legal para os nossos estudantes, para os nossos alunos que ainda estão em formação, né, ficarem bem atentos aí com relação a todas essas dicas, né, que foram dadas. Então, sem mais delongas, eu vou chamar o Rodrigo agora para que ele possa fazer a apresentação dele. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, Tatiana, boa noite, Gubbio. Boa noite aí, o pessoal que está assistindo a gente aí pela internet. Bom, deixa eu colocar aqui meu compartilhamento. Certo. Compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Tela inteira. Vamos lá. Já estou aparecendo aí para vocês? Alguém pode só me dar ok? Está aparecendo, tranquilo. Muito obrigado, Tatiana. Bom, pessoal, o que eu vou trazer para vocês aqui é um pouco do que o Gubbio fez também, né? Eu vou trazer um pouco da minha experiência, do meu processo de formação, tá? Vou tentar ser um pouco mais... vou tentar ser um pouco direto para também não me perder muito, eu gosto de falar. E aí, se eu estiver falando muito, Tatiana, por favor, pode me interromper também, tá? Mas vamos lá. Bom, antes de mais nada, né, eu sou o Rodrigo, trabalho como analista de dados em saúde pública lá no LAIS, né, desenvolvo pesquisa, na verdade, nessa área, e eu vou falar um pouco mais sobre isso já já. Bom, o meu processo formativo, eu comecei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, eu me formei em Engenharia de Computação na turma de 2016, né, me formei em 2016 como engenheiro de computação, e lá na engenharia de computação foi quando eu comecei a ter interesse em trabalhar com essa área da parte de análise de dados, tá? O Gubbio falou um pouco aí sobre a Petrobras, ele trabalha na Petrobras. Durante a minha graduação, né, eu fui pesquisador de iniciação científica num laboratório de sistemas inteligentes, lá no departamento de engenharia de computação, onde a gente trabalhava justamente desenvolvendo algumas ferramentas para a Petrobras na época, né? Eu trabalhei no sistema chamado BR Alarmes, não sei se o Gubbio chegou a conhecer, é um sistema que faz o monitoramento e gestão de alarmes das plataformas, né, das plantas de processamento de petróleo, e foi onde justamente ali eu comecei a trabalhar ali com a parte de análise de dados, eu fazia análise RASOP e a gente tinha o objetivo ali de tentar otimizar todo o processamento de alarmes, a sequência, a chuva de alarmes que uma planta pode gerar, para tentar trazer ali uma informação útil para o operador e não ficar só aquela nuvem de alertas ali para ele. E aí, no final da graduação, eu mudei de laboratório, deixei de ser iniciação científica do Laboratório de Sistemas Inteligentes, fui para o LAIS, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, também na UFRN. A área de saúde foi uma área que eu sempre quis trabalhar, antes mesmo de entrar em engenharia. Eu tinha muita vontade, assim como o Gubbio falou que tem um hobby aí por robótica, eu tinha muita vontade de trabalhar com a parte de órteses e próteses. Então, no meio do caminho eu me descobri como uma pessoa que também gosta de trabalhar com dados, e aí eu só mudei um pouco o foco, mas continuei nessa linha de trabalhar com saúde. E aí vem, quando eu me formo em engenharia de computação, já trabalhando com análise de dados em saúde, eu fiz especialização em Big Data no IMD, também trabalhando com saúde, né, com a parte de saúde. Meu projeto final foi uma análise
uma análise de sintomas e prevalência de doenças, e aí acabei desenvolvendo ali um modelo que conseguiria auxiliar um profissional de saúde a distinguir qual seria a maior probabilidade da doença que o paciente estava se questionando, né, estava relatando ali sua enfermidade. Então, algumas doenças têm sintomas muito parecidos, mas associando os sintomas com outros quadros, como quadro clínico e quadro de prevalência, a gente consegue ali auxiliar o médico na distinção de qual é a doença com uma certa probabilidade de acerto, né? E aí, esse foi o meu trabalho final da especialização em Big Data. Na sequência, eu já juntei ali, entrei, foi tudo na sequência, saí de engenharia, fui para a especialização, da especialização fui para o mestrado, e fiz o mestrado de Gestão e Inovação em Saúde, uma parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a EBSER, né, com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é quem administra os hospitais universitários. E aí, mais uma vez, também trabalhei com a parte de análise de dados em saúde, né. O meu trabalho foi focado aí nessa formação, foi focado na análise, numa análise que a gente chama de profiling, certo? Baseado em alguns registros médicos, a gente tentou identificar quais são os grupos de risco de uma determinada doença, né, como, por exemplo, ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, que antigamente eram chamadas de DST, essa nomenclatura foi renomeada. As ISTs, elas têm grupos de trabalho, de desenvolvimento de política pública muito específico, né? A gente tem ali, por exemplo, profissionais do sexo, a gente tem pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo, né? A comunidade LGBTQI+, e a gente tem ali, por exemplo, caminhoneiros, enfim, a gente tem comunidades, nichos bem específicos, de grupos que normalmente são trabalhados nas políticas públicas, nos trabalhos de conscientização e tal, mas existem grupos aí que acabam sendo esquecidos e ocultados por conta dessa macro-organização. Então, o meu trabalho ele foi no viés de criar um profile, da gente tentar identificar quais são os subgrupos e tentar trabalhar de forma mais assertiva e direcional, né? Depois aí eu já emendei direto no meu doutorado. Hoje eu estou fazendo doutorado em engenharia elétrica e computação na UFRN, também focado na área de saúde. Ainda estou aí no terceiro período, então ainda faltam umas disciplinas para pagar, para poder também desenvolver o projeto e concluir. E aí, essa é a minha linha de formação, né? Toda sempre focada para a área de TI, para a área de dados, mas sempre também focado no trabalho aí na área de saúde, tá? E aí hoje eu desenvolvo pesquisa e trabalho para o LAIS, né? Eu sou contratado pelo laboratório eu exerço a função de DBA do laboratório hoje, mas também desenvolvo minha pesquisa de doutorado dentro do laboratório. Minha pesquisa trabalha em 3 linhas diferentes. Covid, né? Tenho trabalhado desde o início da pandemia com a parte do coronavírus. Trabalho aí com também sistemas de recomendação e auditoria no SUS. Sendo esses 2 últimos temas aí, é a linha que eu tenho trabalhado no meu doutorado, né, a linha de pesquisa do meu doutorado. Então, basicamente, esse é o caminho que eu fiz para chegar aqui, onde eu estou hoje, como desenvolvendo pesquisa, né, análise de dados em saúde pública, tá? Mas não é de mim que eu quero falar, isso aqui foi só para fazer uma pincelada de por onde eu andei, por onde eu caminhei e como é que eu cheguei aqui, né? E aí, só para a gente finalizar, eu trago essas 3 imagens aqui para servir de exemplo para as pessoas que estão assistindo, né? Essa primeira imagem aqui do lado esquerdo, que eu estou num púlpito, isso aí eu fui apresentar o meu TCC da graduação, né, na sede da OPAS em Washington. A OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde, é um braço da OMS, né? Isso aí foi no prédio da OMS lá em Washington. Inclusive, quem me acompanhou nesse dia aí foi o professor Bruno Gomes, aqui do IF de Conguaretama. Eu mando um abraço aí para ele, um grande amigo. Ele estava comigo nesse momento aí. Eu fui convidado a apresentar o meu TCC lá para a diretoria da OPAS. A ideia era que a gente pudesse expandir a ferramenta que eu tinha desenvolvido aqui no Brasil junto ao Ministério da Saúde.
a gente poder expandir isso para os países da África, né? Aqui uma foto no meio, toda essa ida aí para os Estados Unidos acabou rendendo ali uma parceria com a Escola de Saúde Pública de Harvard, que a gente acabou desenvolvendo alguns trabalhos em conjunto por um período, né? E hoje eu apresento um boletim sobre saúde, né, sobre ciência e saúde, na TV universitária aqui da UFRN, que é falando também sobre Covid, falando toda essa parte da análise de dados, da análise dos dados do Covid, né? Esse aqui é o caminho que eu percorri, é o que eu tenho feito aqui no laboratório, mas como eu falei, o objetivo não é falar de mim, né? O objetivo aqui é a gente falar um pouco sobre ciência de dados. Bom, pessoal, essa imagem aqui, ela traz a definição clássica do que é ciência de dados, né? Ciência de dados é uma coisa que basicamente sempre existiu, mas nos últimos anos, aí, principalmente na última década, a gente resolveu dar um nome para ele, né? Então, assim, ciência de dados, ela tá focada ali na junção de 3 áreas, né? De três grandes conhecimentos. O primeiro grande conhecimento ali é você ter uma boa base matemática, uma boa base estatística, saber usar determinadas equações de matemática, saber fazer a leitura daqueles resultados, ou de como é o problema e qual é a melhor abordagem para ser utilizada, tá? Então, matemática e estatística é uma base importante para quem quer seguir a área de ciência de dados, né? Tem também ali a área de computação, que essa aí foi a que ganhou mais força na última década, por isso que ciência de dados acabou se tornando aí uma área da ciência. Computação é importante, eu preciso ter habilidades de programação, eu preciso ter habilidades de coding, né, de saber desenvolver um algoritmo, eu preciso ter habilidades de usar uma outra ferramenta, como, por exemplo, a ferramenta que o Google apresentou aí, o Nime, né? Eu preciso saber usar, entender um pouco sobre a parte de infraestrutura, não adianta eu simplesmente pegar ali, ter todo um data lake ali com 5 terabytes, 5 petabytes de dados, se eu não souber como, por exemplo, trabalhar esses dados de forma eficiente, né? Ou, como, por exemplo, fazer um processamento paralelo, ao invés de acabar ali processando tudo de uma forma mais sequencial, ou como, por exemplo, tentar trabalhar isso de uma forma que eu acabe tentando carregar todos esses dados em memória, sendo que o meu servidor não tem a capacidade de carregar tudo aquilo. Então, eu tenho que entender um pouco de como a computação funciona, para eu também entender ali qual é a melhor solução que eu vou poder abordar e executar no meu problema, tá certo? E o domínio científico, né? Não é simplesmente olhar para um conjunto de dados, né? Olhar ali para uma planilha, executar ali alguns testes e você simplesmente depois não saber o que fazer com os resultados desses testes, né? Eu tenho que ter um olhar científico, eu tenho que entender ali um pouco da parte metodológica, porque você fazer análise dos dados, você fazer todo o processo de ciência de dados, te exige ali um pouco de organização, um pouco de metodologia, tá? Existe todo um pipeline, como a gente chama, existe toda uma metodologia que precisa ser seguido de acordo com cada tipo de problema. Então, a gente tem a junção desses 3 grandes grupos aqui, a gente acaba tendo aí no meio o que a gente chama de ciência de dados. Essa é uma definição mais clássica, mais lá do início da década atual, né, dos anos 2010, 2020. 2020 não, porque a gente começou 2020 agora, mas 2010 principalmente, né. Só que aí, pessoal, essa definição ela é muito limitada, né, a gente precisa ir além, né. A gente precisa ir além, aí existe já uma definição mais comum, que a gente adiciona aí a parte de visualização e apresentação, né, que seria um outro grande grupo. Não adianta você simplesmente saber como trabalhar a matemática, saber como usar ali o computador, as ferramentas, ter o domínio científico, mas não saber apresentar isso, né, trazer isso para quem importa. E ainda vai além, na verdade, eu adicionaria mais um círculo aqui, ou adicionaria junto ao domínio científico, que é você ter o domínio daquela área de negócio, né? É você trabalhar com, por exemplo, eu não me atreveria a tentar fazer análises da área de petróleo, né? Porque eu não trabalho com a área de petróleo. Eu não sei muito bem como funciona uma planta, por exemplo. Trabalhei com isso há mais de 10 anos, eu não sei como isso funciona hoje, né? É uma coisa que eu não trabalho no dia a dia. Então, eu não me atreveria
a fazer uma análise, por exemplo, de uma planta de petróleo se eu não conheço, se eu não sei os pormenores de como aquilo funciona, né? A mesma coisa vai ser aí na área financeira. Não adianta você simplesmente sair pegando dados lá no portal de dados públicos do Banco Central e trabalhando aquilo sem você entender, por exemplo, como é que funciona o mercado financeiro, como é a regulação do mercado financeiro. Então, aqui nesse grupo do domínio científico, eu também colocaria o domínio da área de negócio. É importante que você, ou na sua equipe, tenha um especialista, tá? Ou você tente se especializar nessa área de negócio. No meu caso, como eu mostrei para vocês, por mais que toda a minha formação tenha sido na área de TI, durante esses anos todos eu venho me especializando na área de saúde. Então, eu consigo trabalhar toda essa parte de matemática e computação, mas também tenho a parte de domínio da área de saúde pública, né? Então, além dessa definição mais moderna, que é adicionar a parte de apresentação, saber como apresentar e mostrar os dados, também vem essa parte aí de você ter um domínio mais específico sobre a área que você está trabalhando, tá certo? E aí tudo isso aí acabou virando uma área de negócio, uma ciência nova, né? Ciência de dados acabou virando uma ciência nova e vai um pouco mais além, né? A gente também acabou criando uma nova área chamada engenharia de dados, que está muito mais aqui para dentro da parte de computação e que vem para dar suporte a tudo isso que a gente tem trabalhado nesses últimos anos, essas tecnologias mais recentes, né? Ciência de dados, engenharia de dados, machine learning, deep learning, tudo isso aí vem do mesmo, digamos que, do mesmo início, né? E aí também, pessoal, se a gente for focar na parte de computação, que aqui é basicamente a formação de vocês, acredito que todos aqui são da área de computação, a gente tem esses 3 macros aqui, né? A gente tem a inteligência artificial, basicamente é um conjunto de técnicas que surgiram ali nos anos 60 ainda, né, anos 60, anos 70, conforme a computação foi evoluindo, essas técnicas foram evoluindo, e a gente tem ali, dentro da inteligência artificial, a gente trabalha ali com linguística, com sensores, com visão, com robótica, né, mineração de texto, e aí as coisas foram evoluindo, foram se tornando mais robustas, a gente foi tendo poder computacional, que é muito importante para tudo isso aqui, é como surge tudo isso. A gente começou a ter acesso mais fácil, acesso muito mais dinâmico também a um determinado poder computacional, a gente conseguiu evoluir, a gente aí acabou tendo um salto que não entra aqui, né, que a gente saiu de inteligência artificial, a gente passou ali pela era das redes neurais, que de certa forma estão atendidas dentro do que é machine learning, mas existe uma pequena nuance de diferença ali. E aí a gente tem o boom do machine learning já nos anos 2000, e a gente vai ter, por exemplo, árvores de decisão, é um conjunto de técnicas específicas para classificação. A gente vai ter o suporte vector machine, também, que é uma técnica muito utilizada para classificação. A gente vai ter KNN, a gente vai ter redes bayesianas, a gente vai ter ali predição de séries temporais, que tem existe ali um pouco de inteligência artificial, um pouco de machine learning, sistemas de recomendação, que também está ali no limiar, né? E mais recentemente, nos últimos anos, aí, principalmente com o advento de uma técnica chamada de redes convolucionais, a gente tem aí o advento do Deep Learning, né? Que nada mais é do que eu ter ali um algoritmo de aprendizagem de máquina com camadas mais profundas de aprendizado, né? Então, a gente acaba tendo um subgrupo dentro desse universo que acaba me trazendo aí várias possibilidades, como, por exemplo, o exemplo aí que o Google deu dos robôs aí, a gente acaba usando algoritmos de Deep Learning para fazer detecção de objetos, classificação de objetos, né, um carro autônomo, como é que o carro sabe o que é o semáforo, o que é uma faixa da rua, o que é uma bicicleta, um cachorro, outro carro. Basicamente, ele está usando aí vários classificadores, principalmente com técnicas de Deep Learning, né. E aí, isso aqui é o que a gente basicamente faz quando a gente vence uma etapa da ciência de dados, tá? A gente tem ali um grande conjunto de dados, a gente fez toda aquela checagem matemática, aquela normalização, processo de higienização, padronização,
E aí, mas o que a gente vai fazer com esses dados, né? Não é só simplesmente pegar os dados e organizá-los. A gente faz alguma coisa com esses dados. A gente tenta entender, por exemplo, se eu preciso, vamos supor, vou pegar aqui o exemplo do que eu estava trabalhando na minha especialização de Big Data, né? Eu tinha um conjunto de dados que me dizia ali os principais sintomas, né? Alguns fatores do quadro clínico, alguns dados sobre a prevalência da doença, e aí eu classificava se, dado aquele tipo de registro, qual era o diagnóstico, né? Eu poderia estar usando aí, por exemplo, SVM ou árvore de decisão para fazer essa classificação, tá certo? Na época, eu optei por árvore de decisão no meu trabalho final, mas é só para dar um exemplo para vocês. Não adianta eu ter um conjunto de dados se eu não sei que técnica eu vou aplicar para atender o meu resultado ou chegar no meu objetivo, né? O meu objetivo era tentar auxiliar um profissional de saúde de qual seria o diagnóstico mais provável para aquele paciente. Então, ali eu tenho que, baseado nos dados que eu colhi daquele paciente e baseado num histórico que eu tenho, eu queria ali, então, fazer essa classificação, tá? E aí que surge a intersecção aí com a parte de ciência de dados, tá certo? Ciência de dados você vai ter, além de toda essa parte da inteligência artificial, esse grande macro inteligência artificial, você vai ter ali alguns pontos que é o que define ali o seu pipeline, define ali a sua metodologia, né? Toda essa parte de preparação dos dados, toda a parte de experimentação, né? Parte de estatística, parte de mineração dos dados, tá certo? Visualização, e toda aquela parte de paradigmas de processamento, como eu estava dando o exemplo mais cedo. Não adianta simplesmente eu ter um grande volume de dados se eu não sei como utilizar aqueles dados dentro da infraestrutura que eu tenho. Por isso que a parte de computação é muito importante também. Não que você precise ser um especialista na parte de infraestrutura, um especialista na parte de desenvolvimento, não é necessariamente isso, pessoal. Mas você precisa entender e compreender que, por exemplo, eu não posso criar, por exemplo, puxando já um exemplo mais prático, eu não tenho como criar um cluster de containers, tá certo? No meu computador, no meu desktop, para tentar executar ali uma atividade, por exemplo, eu vou criar um cluster de Hadoop, e aí eu vou subir 4 containers no meu computador. Meu computador é um computador simples, um processador simples, tem lá 8 GB de memória RAM, tem ali 1 TB de armazenamento, mas não adianta eu tentar fazer isso se o meu container ele vai estar dependente da minha infra real, tá? Então, possivelmente, quando você subir o segundo ou terceiro nó, seu computador vai começar a travar. Então, a gente tem que ter esse tipo de distinção. A mesma coisa vai ser numa infra real, né? O Google apresentou o Dragão aí, que é um supercomputador, e com certeza tem uma grande folga de infraestrutura, dá para ele subir lá um cluster de 1000 nós, por exemplo, com Hadoop, ou com Elastic, ou com outras ferramentas, que aquela infra vai atender. Mas aí eu também preciso saber que eu não vou simplesmente carregar 5 petabytes de dados e processar em memória, né? Que isso vai ser bem custoso. Então, qual vai ser a melhor abordagem, né? Processamento em memória, processamento em batch, processamento online. Eu preciso ter esses conhecimentos e é aí que vem toda essa parte de paradigma de processamento, tá certo? Essa é uma visão bem simplista do que é ciência de dados, né? Então, basicamente, ciência de dados é uma intersecção dessas grandes áreas aqui, matemática, computação, domínio científico, domínio da área de negócio, visualização e apresentação. Dentro da parte de computação, a gente tem todo esse arcabouço aqui, que seria a segunda etapa. A primeira etapa seria analisar os dados, né? Entender os dados, namorar os dados, como um amigo meu fala. A gente precisa ali passar uns dias namorando os dados para entender melhor o que cada variável significa, como ela se comporta, o que eu vou ter que fazer com aqueles dados. E aí a segunda etapa eu já tenho os dados, eu já organizei meus dados, o que eu vou aplicar nesses dados para poder me gerar resultado, né? E aí, essa imagem é clássica, tá? Com certeza vocês já viram ela em algum lugar, em alguma outra parte aí, alguma outra pessoa falando. Isso aqui é o caminho que a gente percorre para a gente chegar no resultado que a gente quer, né? Eu tenho ali um conjunto de dados, um dado por si só não significa nada. Se eu falar aqui para vocês 34, azul, 1,84, ninguém vai saber o que significa. São 3 dados distintos. Eu preciso de contexto para que esses dados façam sentido, né? Por exemplo, eu posso dizer aqui que minha idade é 34 anos,
uma das minhas cores favoritas é o azul, e eu meço 1,84. Então você sabe que o 34 é a idade, o azul é cor, uma cor preferida, e 1,84 é a altura. Né? Mas eu poderia dizer para vocês, olha, eu paguei 1,84 num lanche. Pronto. O mesmo dado, 1,84, já não corresponde à altura, corresponde ao lanche. Né? E aí quando você fala, por exemplo, da altura, isso pode ser alto. Mas quando você fala do preço de um lanche, isso pode ser pouco. Tá? Então, até a noção de dimensão fica diferente. Então, eu tenho os dados. Quando eu atribuo contexto a esses dados, eu passo a ter informação, né? E aí, quando eu começo a ligar, a juntar essas informações, eu começo a gerar conhecimento. Quando eu começo a entender, né, aquele conjunto de conhecimentos, ali eu consigo gerar insights, que é o que a grande parte aí do que a gente chama de business intelligence se baseia. Né? A gente parava nessa etapa de insight. Né? Eu gerava ali vários indicadores a partir de um conjunto de dados para gerar insights para o meu gestor. Né? E o que a gente faz hoje, a partir com o uso, por exemplo, principalmente de aprendizado de máquina, o que a gente faz hoje é gerar sabedoria. Tá? E esse é o grande passo do que a ciência de dados faz para a gente hoje. Essa imagem que é uma abstração do que a gente precisa entender, de qual é o objetivo de tudo isso. Tá? E aí, pessoal, eu falei que isso, por exemplo, toda essa parte de aprendizado de máquinas, de IA, surgiu lá nos anos 60, né? Mas toda essa questão dos dados, ele sempre foi uma coisa que a gente sempre desejou. A gente sempre teve necessidade por dados, né? Fazendo um paralelo aqui rápido, a gente tinha ali, por exemplo, a mãe da enfermagem moderna, né, a Nightingale. Ela é considerada a mãe da enfermagem moderna porque na Guerra da Crimeia, lá no século XVIII, XIX, ela se voluntariou para participar da guerra, para ser enfermeira na guerra, e ela percebeu que a maioria dos soldados feridos morriam por falta de informação, tá? Às vezes o cara chegava com um ferimento na perna, mas eu não tinha a menor informação sobre aquele soldado, e aquela ferida acabava gangrenando ali e a pessoa morria por asepsia. E ela passou a organizar e criar fichas dos pacientes para que ela pudesse ter o controle do medicamento que já foi feito, qual foi o processo clínico que foi feito com aquele paciente, para entender a evolução do paciente e aí então saber quais são as próximas ações que precisavam ser tomadas. E só com essa ação simples de coletar e organizar dados, ela reduziu ali a taxa de mortalidade em quase 60%. Né? E não à toa ela é considerada aí a mãe da enfermagem moderna. Esse é um exemplo de vários outros. Né? A gente tem, por exemplo, a Guerra Fria, uma coisa mais recente. Surgiu ali logo depois do final da Segunda Guerra Mundial e terminou nos anos 90, no início dos anos 90. A gente tem aí 3, 4 décadas de uma guerra por dados, por conhecimento. Né, principalmente, não à toa que foi quando surgiu a internet, teve toda uma evolução da parte de computadores, da parte do uso de satélites, enfim. E aí eu trago essas duas imagens para vocês, para a gente tentar fazer um preâmbulo de tudo isso, né. Na imagem da esquerda aqui, a gente consegue ver uma distinção, esse prédio aqui é o prédio da IBM, tá certo? E aqui em cima a gente tem uma foto de um computador, o Elliott, no ano de 1957. Olha o tamanho desse computador, né? Precisava de um caminhão para transportar. Tem ao menos 7 pessoas aqui, 8 pessoas aqui mexendo, né? Tentando ali desembarcar esse computador de cima do caminhão. Tem mais um observando aqui, 2 fingindo que não estão fazendo nada aqui para não ajudar. E aí, quando a gente percebe, 60 anos depois pra gente, a gente tem uma foto no mesma porta, tá? Com um Raspberry Nano, que é um computador de baixo custo, um computador excelente para quem quer trabalhar aí com IoT também, e cabe na palma da mão, é do tamanho de um pendrive, né? A evolução aí em 6 décadas, o que a gente conseguiu. E aí, com essa evolução, pessoal, a gente acabou gerando muito dado, muita informação, né? O homem gera muito mais informação hoje do que ele gerava uma década atrás, né? E aí a gente tem essa segunda imagem, que vai muito em cima da frase que a Tatiana parafraseou do Nélio, né, e o que o Gubbio também falou, que é o dado ao novo petróleo, né, e aí essa imagem aí, as grandes big techs aí,
mergulhando e navegando e explorando esse petróleo novo que são os dados, né? A gente aí tem uns exemplos bem clássicos aí, Amazon, Uber, Microsoft, Google, Facebook, Tesla, tá certo, pessoal? Então, isso aqui é a realidade que a gente tem vivido hoje, e por isso que a ciência de dados tem se mostrado tão importante, porque essas empresas experimentaram isso, viram que isso dava resultado, né, e estão trazendo isso para a realidade. Um fato curioso aqui, só para a gente pontuar também, tem um fato bem recente, na verdade, os primeiros casos assim que a gente tem do uso de técnicas de ciência de dados, né, para uma parte mais interessante, vem lá do final dos anos 90 com a Walmart. A Walmart, ela desenvolveu algumas técnicas aí, foi uma das percursoras nesse processo, e ela conseguiu gerar grandes resultados. Mas o exemplo que eu queria trazer, na verdade, de vocês é da Target. A Target é uma loja de departamento americana, né? E um belo dia, a Target mandou uma correspondência para uma casa, para uma garota, uma adolescente, dando os parabéns lá, porque ela estava grávida e tal, e sugerindo alguns produtos que ela teria desconto. E aí essa pessoa, o pai dessa pessoa ficou muito irritado e foi até a Target mais próxima da casa dele. Target lá tem basicamente cada esquina, dependendo da cidade que você tá. E ele foi na loja e foi reclamar com o gerente que aquilo ali era um absurdo, que não podiam ter feito aquilo com a filha dele, que enfim, né, deu um maior escândalo lá. E o gerente pediu desculpa, porque poderia ter sido um erro de processamento e tal. Um mês depois, mais ou menos, a menina revelou para o pai que realmente estava grávida, mas nem ela sabia no momento da carta, né? O que aconteceu foi que, baseado nas pesquisas que ela fazia no site e baseados nas compras recentes dela, eles perceberam uma mudança de comportamento que se encaixava no mesmo padrão de outras pessoas que, de fato, vieram a comprar produtos para crianças, né? Tipo carrinho, mamadeira, berço, essas coisas. E aí, por isso que eles mandaram a carta para ela. Às vezes essa história parece um pouco de fanfic, mas não é, né? Vocês podem pesquisar depois na internet, eu posso também mandar o link para Tatiana divulgar aí. Essa história é bem real, aconteceu alguns anos atrás, tá? Mas é um exemplo prático aí do que essas big techs estão fazendo em relação aos dados, tá certo? E é isso aqui é o resumo de 2021 já, né? O que aconteceu em 2021 na internet? 60 segundos de internet em 2021, né? A gente tem aí, por exemplo, no Instagram foram compartilhados 695 mil stories, né? No Twitch tiveram mais de 2 milhões de visualizações. Em lojas online, né, no e-commerce, a gente teve mais de 1,6 milhões de dólares que foram gastos em compras online. A gente tem aí quase 70 milhões de mensagens trocadas no WhatsApp e no Messenger. Ou, por exemplo, mais de 500 horas de conteúdo foram carregados em apenas 1 minuto para o YouTube. Então, é um volume muito grande de dados que a gente gera, mas é principalmente por conta disso aqui, né? A evolução da TI, a evolução da informática. E esse mundo aqui está disponível para vocês, né? Vocês, quem tiver curiosidade, consegue acessar boa parte dessas bases. Hoje em dia a gente tem uma certa limitação baseada principalmente na LGPD, na GDPR, que são as leis de proteção. A LGPD é a Lei de Proteção de Dados brasileira, a GDPR é a Lei de Proteção de Dados europeia, que é uma das mais fortes e atuantes hoje. E eles acabaram criando certas restrições para acesso aos dados, mas você ainda consegue usar alguns dados dessas redes, desses lugares, para trabalhar e desenvolver outras ferramentas, né? E aí eu queria trazer aqui, para não me delongar muito na minha apresentação, com o trabalho hoje, né? A saúde, dentro da saúde pública, a gente pode ter técnicas de ciência de dados basicamente em 3 áreas, né? Na parte de gestão pública, que é o que basicamente eu trabalho hoje, a parte que eu pesquiso hoje, fiz medicina de predição, né? Medicina preditiva, e a medicina de precisão, tá? Aí eu vou trazer alguns exemplos rápidos aqui para vocês. Dentro da gestão pública, a gente poderia, por exemplo, estar aplicando aí os conceitos de ciência de dados, toda essa parte, por exemplo, para evitar esse tipo de cenário, né? Hospitais superlotados. Mas como é que a gente pode fazer isso, Rodrigo? É complicado, isso é um problema crônico. O SUS tem 30 anos e ainda assim, há 3 décadas, a gente tem esse problema aqui no Brasil.
eu trouxe 2 exemplos básicos aqui para vocês. Esse primeiro exemplo não é no Brasil, mas se classifica. Foi um trabalho que o Twitter publicou, né? E baseado nas postagens no Twitter, o microblog, o Twitter ele conseguiu desenvolver um algoritmo ali que ajudou a predizer em quais regiões, né, a gente teria ali um aumento ali, uma maior taxa de óbitos por doenças cardíacas, né? Esse mapa aqui, no lado direito aqui, é a predição do Twitter, baseado nos tweets, né? E cada quadradinho desse aqui é um condado nos Estados Unidos. E aqui do lado esquerdo foi o que foi reportado pelo CDC, que é o Centro de Vigilância de Doenças lá dos Estados Unidos. Percebam que é muito parecido o resultado, né? A gente tem resultados muito próximos, ou seja, o Twitter conseguiu acertar com uma boa acurácia, com uma boa precisão aí, onde iriam acontecer os problemas cardíacos, onde a gente teria uma maior taxa de óbitos cardíacos. Isso aqui é uma técnica muito parecida, a gente poderia usar, por exemplo, para predizer onde a gente precisa investir em centros especializados com determinadas especialidades, como cardiologista, pneumologista, enfim, qualquer outra especialidade, para tentar chegar antes que o próprio paciente entenda que ele está doente, né, e isso vira um problema de saúde pública. E esse outro aqui é um trabalho de uma ex-aluna do IFRN, que também foi bolsista do Laís, e esses 3 mapas aqui foi uma análise que ela fez, né. Nesse primeiro mapa aqui de Natal, a gente tem aqui os bairros mais populosos da capital. E a gente percebe aqui que na Zona Norte a gente tem a maior concentração, e aqui na Zona Oeste a gente tem Felipe Camarão também com a grande concentração. São os bairros mais populosos da cidade. Aqui, nesse mapa no meio, são os bairros mais ricos da capital, né? São os bairros onde o PIB da população é maior. E a gente vê uma concentração aqui muito grande aqui em Petrópolis, Tirol, né? Aqui basicamente na parte da cidade, uma boa parte aqui da Zona Leste e um pedaço aqui da Zona Sul, né? Pegando aqui principalmente Capim Macio e Neópolis. E aí a gente já vê uma divergência, né? E aí ela fez uma análise, que é o terceiro mapa, que mede a distância que a população tem que andar até o hospital ou centro de saúde mais próximo da sua casa. E a gente percebe que, por exemplo, as partes mais periféricas é quem andam mais, né? Como a gente pode ver aqui, a parte mais rica da cidade, que em tese tem acesso mais fácil a um plano de saúde, a uma clínica e tal, ela praticamente não precisa se locomover, né? Tá quase branco aqui esse espaço. A mesma coisa aqui com Capim Macio, mas aqui embaixo. Deixa eu até pegar a canetinha para destacar, que aí fica mais fácil, né? Aqui a gente tem Capim Macio. Aqui a gente tem toda a parte da Zona Leste, que quando a gente olha para cá é justamente o bairro mais rico e, consequentemente, também é um dos menos populosos também, né? A gente tem toda essa parte aqui do Planalto e cidade satélite, que se a gente for olhar aqui, o Planalto não é tão populoso, mas quando a gente faz análise aqui de custo de PIB, também não é um dos bairros mais ricos. Então isso aqui já ajuda a gente a definir, por exemplo, onde eu preciso abrir uma UPA, para que aquela população ela não precise se deslocar de ônibus, de carro, enfim, para chegar numa unidade de saúde e ter seu atendimento, né? Isso é um exemplo de como a gente consegue usar todo esse conceito de ciência de dados na saúde pública. O segundo grupo que eu queria trazer para vocês é a medicina preditiva, né? A medicina preditiva é o que basicamente a gente usa um conjunto de dados de várias pessoas para tentar criar processos que auxiliem o médico, né? Aqui no exemplo, nesse primeiro exemplo, é basicamente um trabalho que a gente usa Deep Learning junto com a base de dados de mamografia, tá certo? Predizer o que é um câncer ou não, né? E aí, esse tipo de trabalho aqui, ele acaba gerando uma precisão muito alta. A gente tem hoje algoritmos que trabalham com a precisão de 98%, e essa precisão é muito acima de um médico que vai pegar aquele exame e vai fazer o laudo no olho, tá? Então, por exemplo, aqui o resultado, ele já mostrou o nódulo bem antes do nódulo aparecer e ficar realmente visível, que seria mais ou menos quando um médico humano, ele conseguiria perceber que aquela manchinha aqui, que está dentro desse quadrado do lado esquerdo, é um nódulo. E aí você consegue antecipar todo o tratamento dessa paciente e aumentar a chance de sobrevivência dela antes que esse câncer ele acabe se
proliferando no corpo dela. E basicamente isso funciona como, né? A gente tem aí um grande dataset de informações de todos os tipos, né? Eu tenho dentro do dataset eu tenho pessoas que têm o tumor maligno, eu tenho pessoas que têm o tumor benigno, né? Que não é cancerígeno, e eu tenho pessoas de risco que não tem diagnóstico ainda. Eu não sei, aquela pessoa não tem nenhum diagnóstico para nenhuma doença, mas é um grupo de risco. E aí eu acabo treinando o algoritmo, né? Faço extração de características, treino um algoritmo de aprendizagem de máquina, e aí eu crio ali um mecanismo de gerar diagnóstico para auxiliar o profissional de saúde. Essa é uma outra forma de usar a ciência de dados dentro da área de saúde pública. E aí o mais recente é o que a gente chama aí de medicina de precisão, tá? Medicina de precisão, basicamente, é uma medicina que olha para a parte genômica da coisa, tá? Para o seu DNA. E baseado nos dados do seu DNA, baseado no banco de dados que a gente monta e constrói ao longo do tempo, eu consigo dizer aí se você tem uma predisposição ou se você vai ter determinada doença com décadas de antecedência, tá certo? Eu consigo dizer que você, Rodrigo, vai ter, no caso eu, né, vou ter determinada doença no meu pâncreas quando eu tiver lá para meus 60 anos, porque eu tenho uma sequência genética que é justamente a sequência genética que ativa essa doença quando eu chego na fase idosa da minha vida, tá? E aí eu já começo a fazer o tratamento de hoje, eu não preciso esperar mais 3 décadas para chegar lá nesse momento, tá? E da mesma forma que eu uso técnicas de ciência de dados, de Big Data aqui, para auxiliar nesse processo, eu também uso para definir terapêuticas que vão te ajudar, especificamente para você, né? Já existe um mercado crescendo, esse mercado aqui de diagnóstico baseado no DNA, ele já é bem comum na Ásia, está bastante comum na América do Norte, também na Europa, está crescendo ainda, mas já é comum. E existe aí uma segunda área, uma sub-área dessa parte, que é você criar medicamentos específicos para aquela pessoa, baseado também no DNA dela, que vai auxiliar ela a tratar determinada doença especificamente desenhado para ela, né? Isso aqui também tem um certo... algumas pessoas já esboçam um certo receio, porque da mesma forma como eu posso te prevenir de uma doença, eu posso te tratar de uma doença, eu posso também querer te matar, se eu determinar criar uma droga ali que para Tatiana não vai ter efeito nenhum, o Gúbio também não vai ter, o Gúbio também não vai ter efeito nenhum, mas para o Rodrigo ela pode ser letal, tá? Então, existem várias coisas aqui possíveis também. E, no geral, pessoal, era isso que eu queria falar. Desculpa se eu extrapolei meu tempo, tá? Queria agradecer o convite e deixar aqui o meu contato para quem queira aí se conectar e trocar ideia. Bom, gente, boa noite. De novo, né? Voltando aqui. Muito bacana, eu ficaria a noite inteira aqui ouvindo, né, vocês falando e a gente discutindo sobre isso, porque eu acho fantástico, assim, quando a gente mergulha nesses dados, né, de forma bem objetiva, focada, o quanto isso pode ajudar, né, o quanto o estudo dessas informações podem ajudar a melhorar a vida das comunidades, da nossa sociedade, né, o quanto de coisas que passam despercebidas quando a gente olha no macro, mas quando a gente vai no micro, né, quando a gente analisa dado por dado, a gente consegue verificar coisas que precisam, né, ser melhoradas. A nossa sociedade hoje precisa de todas essas melhorias, essas evoluções, mais qualidade de vida, mais saúde, né, a gente precisa muito disso. Eu peço para a Evantui chamar o Gúbio novamente, por favor, para a gente poder finalizar, caminhando já para o fim, já estamos com o tempo bem extrapolado, infelizmente, mas tem algumas perguntas aqui, eu queria fazer duas perguntinhas. Eu queria fazer duas perguntinhas para vocês e liberar para vocês fazerem as considerações finais, né, para a gente finalizar esse momento. E logo depois dessas falas, a gente tem aí a mesa de encerramento, né, que seria o encerramento oficial do nosso evento, certo? A gente tem algumas perguntas no chat que dizem respeito ao perfil do profissional que trabalha, né, com análise de dados. E aí, algumas pessoas perguntaram sobre qual seria o foco de estudo, né, ideal para quem está querendo se especializar nessa área, né?
o professor Bruno Gomes perguntou o que vocês podem recomendar para os alunos, para que eles já possam ir estudando, porque eles ainda vão pagar cadeiras de análise de dados um pouquinho mais para frente, né? Mas o que seria legal para eles já irem dando uma olhada, né? Eu até coloquei algumas palavras-chave aqui, pedi para a Evantui colocar algumas palavras-chave aqui para ir passando, para vocês já irem se familiarizando com algumas expressões, mas eles estão perguntando sobre isso. E também as dificuldades, né? Quais são as dificuldades na área. E aí eu tenho uma curiosidade, uma pergunta, é pessoal, mas vou aproveitar aqui esse momento para fazer. É algo que a gente não consegue mensurar, né? Mas eu queria saber um pouquinho do feeling de vocês, do sentimento de vocês quanto a isso, né? Considerando esse volume assustador, né, de dados que o Rodrigo apresentou, né, que o Gubi também falou, esse volume assustador de dados que a gente tem hoje, qual o sentimento de vocês com relação à nossa evolução enquanto ciência de dados, né? Considerando que a gente tem uma mina bem grande aí de dados, será que a gente ainda está nas primeiras pepitas, trabalhando aquelas primeiras pepitas, ou a gente já avançou e já conseguiu processar mais e a gente já está chegando no centro dessa mina? Como é que a gente está nessa evolução? Eu queria sentir de vocês isso. Será que a gente está engatinhando ou a gente já domina bastante as técnicas e já consegue avançar bastante e já consegue explorar um pouco desse potencial que tem esses dados aí que estão disponíveis, né, como vocês falaram? Eu queria abrir essas duas frentes aí para vocês responderem e já fazer as considerações finais, para a gente finalizar. Eu queria começar com o Rodrigo, invertendo aí agora. Tá, eu peço já desculpa antecipada aqui, eu me demorei mais do que o necessário, mais do que eu deveria, mas enfim. Bom, vou tentar ser breve na minha resposta. Então, Tati, o que eu vejo é que a gente ainda... Depende muito da área, esse ponto aí que você colocou, por exemplo, se a gente já chegou na mina, se já está só nas pepitas ainda. Eu vejo isso como uma coisa muito dependente da área, né? Por exemplo, eu trabalho com a parte de saúde pública, e a gente tem ali o DataSUS, que é responsável pela parte de todos os sistemas de informática em saúde do Ministério da Saúde. Pouca parte da população, até mesmo pouca parte das pessoas que trabalham nessa área, conhecem todos os sistemas e sabem que os sistemas ali geram dados públicos que podem ser trabalhados por qualquer pessoa, são dados estão lá disponíveis no site do Ministério da Saúde, você pode baixar e trabalhar com eles. Então, eu vejo, a gente tem as técnicas bem evoluídas, a gente tem toda a parte teórica ali já muito bem sedimentada, a gente vai ter as evoluções, o que é natural da informática, mas a gente já tem uma boa base. O que a gente não tem é pessoas explorando isso, no meu ponto de vista, dentro da minha área, né? Eu não sei como é que tá na área do Google aí, porque assim, a gente tem ciência, toda essa parte de ciência de dados, Big Data, é uma coisa muito já recente dos anos 2000, tem muita coisa que evoluiu, mas tem muita coisa que está engatinhando ainda por falta de pessoas interessadas, e aí talvez os alunos que estejam assistindo a gente acabe um ou outro aí se interessando. A gente tem, por exemplo, na área de saúde, muitos dados livres, públicos, com os dicionários, tudo bem formatado, 30 anos de história de dados, a gente não tem as pessoas interessadas ali em brincar com esses dados e trabalhar com eles. O que eu vejo é mais ou menos isso, depende das áreas. Eu acho também, Rodrigo, que a gente tem muito potencial, avançamos bastante, as técnicas, as ferramentas estão disponíveis, muita coisa aí, muito conhecimento está disponível gratuitamente para todos, tá? Ferramentas gratuitas, esse NAIM mesmo que eu falei, ele é gratuito. Toda a documentação dele está disponível, então tem vários cursos aí de Python, de ferramentas, Anaconda, por exemplo, tudo isso está à disposição das pessoas. Então, a minha sugestão é que você seja curioso, que você busque treinamentos. Tem treinamentos gratuitos, também tem bons treinamentos pagos. Tem, por exemplo, um site de treinamento muito bom, que é a Alura, esse é pago, mas tem vários cursos abertos gratuitos na Udemy, na Udacity, na Coursera. Então, vocês vão encontrar muita informação. Então, minha sugestão, assim, vai encontrar muita coisa em português? Vai, mas tente procurar realmente a fonte de dados, a grande quantidade
de ferramentas, de conhecimento está em inglês. Então, realmente procure dados nesse idioma, procure essas fontes gratuitas e seja curioso, porque, como o Rodrigo falou, você viu aqueles conjuntos ali um dentro do outro, levam muitos anos para formar um bom cientista de dados, tá? Estimaram aí 30 anos para uma pessoa chegar no domínio de todas essas ferramentas e conhecimento. Então, assim, no meu caso, eu preciso assim da resposta rápida, então eu utilizo uma ferramenta visual, tá? Eu gosto de programar, mas eu estou programando mais para quê? Mais para visualização dos dados, mais para apresentação final, mais para criar uma página, mais para criar um aplicativo móvel. Então, o que é que eu uso? Eu uso uma ferramenta bem mais prática, que gera a partir do mesmo código-fonte, gera saídas para várias telas. Eu uso o Flutter da Google, também é gratuito. Então, com ele eu posso gerar a partir do mesmo código-fonte uma aplicação que vai rodar em mobile, vai rodar em web, vai rodar embebida dentro de algum dispositivo, vai gerar desktop usando o mesmo código-fonte. Então, o Flutter também é uma boa ideia para quem vai programar, mas também, e aí, o Python? Caramba, é muita informação. Então, tem que ser curioso mesmo, vocês vão passar bastante noites aí estudando. Aproveitem, são jovens aí, tem a vida toda, então mergulhem, as oportunidades estão aí. O mercado de trabalho está muito ansioso por novos profissionais que são disputados a peso de ouro, tá? Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente está formando profissionais dentro da empresa para esses desafios e buscando também parcerias com universidades, com startups, através, por exemplo, do Conexões Petrobras. Então, as grandes empresas estão precisando de pessoas, estão precisando de profissionais. Então, conheça o máximo possível e depois tente se especializar numa área de domínio, como o Rodrigo fez com a área de saúde, certo? Então, não tem uma receita fácil. A ideia é você conhecer tudo. Quanto mais você conhecer, mais você vai perceber que não sabe grande coisa, mas você vai trocar experiências, vai conversar, conhecer pessoas, conhecer ferramentas e a partir daí vá abrindo as possibilidades e as oportunidades. Vamos seguir em frente. Precisamos realmente de pessoas capacitadas e o meu ponto de vista é que ainda há muita evolução por vir, tá certo? A literatura da década de 60, o futuro que eles imaginaram é muito mais brilhante do que a gente está acontecendo no momento. Então, se você lê a trilogia Fundação, você vê como a tecnologia ela era quase indistinguível da mágica, tá? Então, isso é para onde é esse caminho. Então, vamos fazer parte, vamos procurar soluções que vão melhorar, por exemplo, o nosso país, enfrentar os desafios do aquecimento global, da escassez de recursos, da escassez da água, do problema da saúde, da alimentação. Então, vamos usar a sensibilidade, a aprendizado de máquina, a inteligência artificial, para a gente encontrar soluções para esses desafios aí, porque a sociedade precisa dessas pessoas que têm privilégio, acesso à informação e que podem contribuir com seus cérebros para um mundo melhor. Muito obrigado. Bacana. A gente que agradece mais uma vez a participação dos dois. Foi fantástico. Muito obrigada mesmo. Agora eu chamo o Eberton, né, que vai fazer o nosso encerramento oficial aí. Até mais, gente. Até já já. Até. Boa noite novamente. Nesse momento encerramos a mesa redonda, mas não o evento. Antes de darmos início à cerimônia de encerramento, alguns avisos. Os certificados de participação serão disponibilizados a partir de amanhã no sistema do evento, juntamente com uma avaliação que é de suma importância para a organização realizar melhorias nas próximas edições. Agora iniciamos a cerimônia solene de encerramento da primeira Pocket City. Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades: o diretor acadêmico do Campus Canguaretama, o professor doutor Márcio Marreiro das Chagas,
o coordenador de pesquisa do IFRN Campus Canguaretama, o professor doutor Bruno Augusto Ferreira Vitorino, e a coordenadora do evento, professora doutora Tatiana Amaral Sorrentino. Com a palavra, a coordenadora da primeira Pocket City, a professora Tatiana Amaral Sorrentino. Olá, pessoal, voltando dessa vez para fazer o encerramento, né, desse nosso momento, desse nosso evento. As edições anteriores da CIT, né, para os alunos que participaram, os alunos um pouco mais antigos no campus, eles devem lembrar, né, que foi uma semana de atividades, e aí a gente gostaria muito, né, de ter feito algo semelhante, presencial, mas devido ao momento diferente que a gente está vivendo agora, foi necessário a gente ajustar, e aí o grupo teve a ideia de sugerir essa Pocket City, que é uma city de bolso, pequenininha, para que a gente sinta só o gostinho e possa trocar alguns conhecimentos, nem que seja de forma rápida, assim, em 2 dias. Mas o que eu gostaria de reforçar nesse momento de encerramento é que tivemos momentos muito importantes, né, momentos aí de troca de conhecimento, compartilhamento de experiências, né, que foram bem importantes, e aí eu quero transformar isso rapidamente aqui, Eberton me deu aí 2 minutos, e aí eu queria converter tudo isso aqui em convites, né, para os nossos alunos. Então, eu estabeleci aqui 3 convites, que eu queria que eles saíssem desse evento levando esses convites aí com eles, essas reflexões aí. Então, o primeiro deles, que eu vou colocar aqui, é para ampliar os horizontes, né? Então, em muitas falas, vocês viram que existem várias profissões em TI, não existe apenas a parte da programação, né? Não existe só a profissão desenvolvedor. Então, é um momento importante para vocês abrirem aí os horizontes. Vários profissionais, né? Pessoas que estão atuando no mercado, falaram que as empresas, elas estão capacitando as pessoas para trabalharem para elas. Vocês já viram isso em algum canto, em algum momento? Eu nunca vi. Está muito aquecido, né, o mercado. Então, é importante que vocês tenham essa mente aberta, né, busquem uma profissão que se alinhe, né, mais ao que vocês gostam e ampliem esses horizontes. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é aproveitar as oportunidades, né, lembrando da fala que Renato fez hoje pela manhã, né, ele falando que o primeiro emprego não é o que você vai ganhar mais, né, é o que você vai aprender mais. E aí, sobre o mercado de trabalho, né, ele falando sobre isso. E aí, então, busquem aproveitar as oportunidades para vocês aprenderem mais. E o terceiro, eu vou me inspirar aí nas falas do professor Elber, né, falando sobre internacionalização, é que vocês tenham coragem para arriscar. Então, as oportunidades estão aí bem à nossa frente, né, e aí eu queria que vocês saíssem aqui com essas 3 mensagenzinhas que eu quero transformar em convites para vocês refletirem, para vocês analisarem e tentarem avançar um pouco aí nesse caminhar, tá? Então, de forma geral, eu gostaria de finalizar dessa vez agora agradecendo, né, a participação de todos, todo mundo que colaborou de forma direta ou indireta para que o nosso evento acontecesse, todo mundo que participou, e aí reforço aí o agradecimento aos professores de tecnologia, aos servidores do campus, que muita gente também ajudou, e aos alunos que também colaboraram aí na participação e na organização do evento. Muito obrigada, gente. Convidamos agora o coordenador de pesquisa do IFRN Campus Canguaretama, Bruno Augusto Ferreira Vitorino, a proferir suas palavras. Boa noite, pessoal. Obrigado a vocês pelo convite, aos organizadores, né, Eberton, Tatiana, Elber, Evantuí, todos os professores da área de informática do campus, aos alunos, né, que estão na organização, eu parabenizo também por esse brilhante evento, né, que apesar de estar num formato pocket aí, né, é só o nome mesmo que é pocket, porque o evento é grandioso e traz uma gama de possibilidades, realmente expande as possibilidades para os alunos, né? Aquele memezinho do cérebro explodindo, né?
de verdade mesmo. Eu tive a oportunidade de participar de poucos, por enquanto, né, eu acho que vou ter acesso aqui no YouTube para acessar depois todas as gravações, mas ao vivo mesmo eu participei pouco. E o pouco que eu participei já deu para notar que foi um evento grandioso. Essa parte de ciência de dados aí me chamou muita atenção. Parabenizar também os alunos que se dispuseram a participar, né, como ouvintes, né, como participantes, para absorver essas informações, né, e como coordenador de pesquisa, né, brilham os olhos quando eu vejo essas possibilidades de pesquisa na área, né, na área de você, da informática, da ciência de dados, mostrando a experiência deles, mostrando o quanto eles puderam atingir, né, por enquanto, né, porque ainda tem um horizonte grande, porque eles ainda estão desenvolvendo suas pesquisas, então, o quão longe eles já foram e o quão longe vocês podem ir também, através da pesquisa, através do trabalho também, né, da prática profissional na área de informática, e seja em qual área for, né. Eu também tenho um interesse bastante grande pela informática. Minha área de formação é engenharia elétrica, mas meu doutorado foi em engenharia elétrica e computação, no mesmo programa de pós-graduação que o Rodrigo está fazendo o doutorado dele, apesar que minha área é mais hardware, mais microeletrônica, que se complementa com o software, né, com esse mundo aí que vocês estão vendo, está na mesma área macro, né, mas também tenho bastante interesse pela engenharia da computação, apesar de não ter o conhecimento dessas áreas de análise de dados, nem de machine learning, esses termos novos, né, de inteligência artificial, não tenho um conhecimento específico, mas me brilha os olhos todas essas áreas e me motiva sempre a buscar algum conhecimento, mesmo que básico, nessas áreas também. E aí, espero que motive a todos os que participaram do evento, né? Não só essa área de ciência de dados, mas a internacionalização e todas as outras, todos os outros conhecimentos que foram passados no evento. E só, encerrando, só parabenizar realmente a organização pelo pouco que eu vi, mas que vou ver o resto. Com certeza foi um brilhante evento, né, e quem teve a oportunidade de participar, com certeza vai sair com uma bagagem bem maior do que entrou. Boa noite a todos. Neste momento, o diretor acadêmico do UFRN Campus Canguaretama, Márcio Marreiro das Chagas. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em paz e com saúde. É até difícil, né, falar nesse encerramento. Acho que está todo mundo, pelo que eu percebo, nesses 2 dias de um brilhante e um magnífico evento, todo mundo em polvorosa aí. Acho difícil vocês pararem depois desse encerramento e não irem ali pesquisar mais, e não irem lá buscar mais, ler. E eu acho que um evento como um evento de qualidade acaba fazendo isso, né? Estimulando, fazendo com que a gente vislumbre novos caminhos, vislumbre novas possibilidades, abra a mente, né? Vislumbre novas possibilidades de pensar aquilo que a gente está estudando e aquilo que a gente tem interesse. Penso que até as pessoas que não são da área estão aqui também vendo e tentando, de fato, compreender e pensar outros caminhos, parcerias e possibilidades. Então, acho que um evento como esse é um evento único, um evento especial, que há alguns anos já vem sendo desenvolvido no campus Canguaretama, por esse grupo maravilhoso, que é o grupo de informática que nós temos, sempre vanguardistas, cada um em sua área. E nessa junção dessas cabeças que a gente vê um evento tão bacana e que nesse período, né, de pandemia vem sua versão Pocket, tão inovadora e tão bacana, e Pocket realmente só no nome, porque pelo conteúdo, pelas palestras, pelas discussões, a gente observa, né, o quanto é grandioso, o quanto foi grandioso, e certamente o quanto vai deixar esse gostinho de quero mais, de vontade de ter mais momentos, de ter mais espaços, né? Nas próprias falas de hoje a gente já observa o pessoal pedindo, não, fala mais, tem pessoal lá, não, mas a gente quer mais.
Então, parabéns, sabe? É um evento grandioso, um evento magnífico, desde a sua primeira edição até hoje. Não perdeu o fôlego, pelo contrário, sempre crescendo, sempre fazendo a diferença e sempre demonstrando o papel, sempre demonstrando a força que tem a educação e que tem o IFRN Campus Canguaretama em toda aquela região, como também para o estado. A gente observa uma área que é estratégica, né? Não há como se falar no mundo de hoje sem tecnologia e sem comunicação, então penso que é estratégico e a gente é muito bem servido no nosso campus pelo esse grupo de professores e por uma área tão engajada e tão desejosa por promover para vocês, alunos, para vocês, comunidade da nossa região, espaços como esse de discussão, de aprofundamento e de se pensar diferente, de se pensar coisas novas e de não se prender apenas ao local. Você tem um mundo de possibilidades aí, não só apenas nas falas da internacionalização, mas nas próprias possibilidades de atuar e de fazer a sua diferença na sua região e no mundo. Então, parabenizo a cada um dos professores da área que aqui deram seu sangue, deram seu tempo, deixaram de tanta coisa de lado para pensar e para trabalhar e para promover tantas oportunidades legais. Entre elas, a Pocket City, que foi assim um evento maravilhoso, como eu vejo o feedback aqui de todos vocês ao longo desses 2 dias no YouTube, nas mensagens, todo mundo empolgado, todo mundo polvorosa. Então, realmente, parabenizar cada um dos professores, a Tatiana, que coordenou o evento nessa edição, sempre brilhante em suas atividades, o professor Evan Tui, o professor Bruno Gomes, o professor Igor, o professor Aníbal, o professor Elber, todos os professores que, de fato, fazem esse campus ser tão maravilhoso na área de informática e oportunizar tantas possibilidades e tantas aberturas, né, para os nossos alunos. Parabéns a cada um de vocês. Agradeço demais a presença de todos vocês ao evento. Para a gente é sempre especial recebê-los, seja presencial, seja virtualmente. O importante, de fato, é que estejam aqui e que nos possibilitem a nobre função social que a gente tem para fazer junto a vocês que compõem a nossa comunidade, o nosso grupo, né, que a finalidade da gente está aqui. Então, parabéns, professores, parabéns a todos vocês que estão aqui se engajando no seu aprendizado, se engajando na sua melhoria, no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal e profissional, e que venham mais CITs, sejam pockets, seja uma semana completa, seja como for, sempre vai ser um evento inovador e um evento divisor de águas, não só a nível local, mas também regional, que a gente observa ao longo desses anos em que esse evento tem se destacado de forma tão maravilhosa. Parabéns a cada um de vocês, sinto-me honrado de estar aqui e concluo, de fato, minha fala devolvendo a palavra para Eberton, parabenizando cada um de vocês pelo trabalho desenvolvido. Obrigado, gente. Neste momento, desfaça a mesa de honra e encerra-se a primeira Pocket City. A organização do evento agradece todos que contribuíram para que este momento fosse possível, convidados e participantes. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima edição.